E aí você, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do canal Física Expandida. A aula de hoje nós vamos falar sobre potencial elétrico. Mais uma vez uma parceria entre a galera do Único Vestibulares e esse canal. Vamos lá, vamos começar? Galera, para começar vamos falar sobre o conceito de potencial elétrico. No caso, vamos começar com uma ilustração onde a gente tem aqui uma carga positiva Qzinha, que é a carga de prova. Ela vai ser abandonada no campo elétrico uniforme. Tá? E aí a gente vai ver o que acontece com ela. No caso, como nós temos as linhas de campo apontadas aqui para o lado direito, a força também vai seguir a mesma direção, então ela vai estar apontada aqui para a direita. Aí o que vai acontecer? Quando a gente deixar ela abandonada aqui, ou seja, ela vai partir da velocidade inicial dela sendo zero, ela vai começar a se deslocar. E quando ela se deslocar, a gente vai perceber que ela aumentou a sua velocidade. É claro, tem uma força, essa força agindo sobre ela vai provocar uma aceleração, então ela vai aumentar a sua velocidade. Isso a gente tem que levar em consideração, então, que em termos de energia cinética, aqui quando ela estava em repouso, a energia cinética dela era zero. Por que a energia cinética era zero? Porque a velocidade inicial também era zero. No caso, ela vai ter uma energia cinética final. O que acontece? Se ela tem uma energia cinética final, significa então que ela tinha alguma energia aqui. Deveria ter alguma energia aqui nesse lugar para que na hora que a gente abandonasse ela ganhasse essa energia e fosse se deslocando para frente, ganhando energia cinética. No caso, ela vai ter algum tipo de energia potencial. Então, essa energia potencial inicial, ela tem que ser diferente de zero, porque ela vai se transformar em energia cinética. Aí, o que a gente vai chegar em consideração? A gente vai chegar em consideração do seguinte, que se ela tem alguma energia aqui na frente, que é uma energia potencial, que vai se transformar em energia cinética depois, significa, então, que essa energia potencial dividida pela carga que esta carguinha possui é o que nós vamos chamar de potencial elétrico. Ou seja, o potencial elétrico representado por V nada mais é do que a energia potencial que a carga possui naquele lugar. Então é uma característica local, então é desse lugar, dividido pela carga que essa carga de prova possui. A unidade de potencial elétrico, ela pode ser dada pela razão, né, das unidades de energia e de carga, que é Joule dividido por Coulomb, que vai virar o que nós chamamos de volt. No caso, essa unidade volt é a unidade oficial do Sistema Internacional, mas nada impede de repente alguma questão aparecer Joule por Coulomb, desde que vocês fiquem bem atentos para isso. Uma análise que a gente pode fazer assim sobre o potencial elétrico, que é uma característica local, tá? Eu estou dando ênfase para vocês sobre esse aspecto de ser uma característica do lugar, que é o potencial, ele é uma grandeza escalar. Energia é Joule, carga é Coulomb. São duas grandezas que são escalares, então a divisão entre elas também, o resultado é um escalar. Então vamos falar aqui sobre a energia potencial elétrica de um par de cargas pontiformes. Vamos supor que a gente tem uma carga Qzão fixa, tá? Ela está presa, e temos uma carga Qzinho que ela é móvel, ela está livre. A carga Qzão vai estar no ponto A, a carga Qzinho vai estar no ponto B, vai estar separado uma distância D entre as duas, entre o centro das duas, no caso, a separação, e a gente vai poder perceber que quando a gente coloca essas duas cargas com sinais iguais, vai surgir uma força de repulsão entre elas, e essa força de repulsão vai fazer com que essas cargas, elas se afastem uma da outra. No caso, quem vai se mover é a carga móvel, então é Qzinho que vai se mover,
Então a gente vai botar aqui um ponto de referência, R, onde nós vamos deslocar essa carga de B até R. Então ela vai fazer esse movimento aqui de B até R, a gente vai perceber agora ela fazendo esse movimento. E esse R, ele é um ponto que tem uma distância de A. A distância de A nós vamos chamar de Rzinho. Então vamos perceber aqui o movimento da carga, né? Então ela deslocou daqui para cá, sujeita a uma força. Se ela está sujeita a uma força, então significa o quê? Ela tinha uma força, percorreu uma distância, tá? Vamos chamar aqui de x. No caso, o que acontece? Se ela percorreu uma distância, se tinha uma força, então na verdade ela realizou trabalho. Então vai ficar força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. No caso, como essa força que age aqui em B, ela é paralela ao deslocamento, então o ângulo entre essa força e esse deslocamento ele é 0 graus, então cosseno de 0 aqui dá 1. Então temos que o trabalho é força vezes distância. Como essa força ela não é uma força constante, e a gente pode pensar no seguinte: esse trabalho de B até R nada mais é do que a energia potencial que existe nesse trecho, tá? Então a energia potencial elétrica, tá, que existe no trecho de B até R é exatamente o trabalho realizado por essa carga aí desse ponto, né, de B até R. Esse cálculo ele não é um cálculo constante, porque essa força ela vai variar com a distância, porque ela depende da força de Coulomb, da lei de Coulomb, que a gente sabe que a lei de Coulomb é F igual a K vezes Q1, né, vezes Q2, essas coisas em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Como a distância está mudando aqui, quando ela sai daqui e se desloca para R, ela sofre uma mudança nessa distância, então essa força não é mais constante, então a gente não pode calcular ela usando o trabalho que a gente conhece com força constante. Então vai ser usado um cálculo diferente que a gente obtém como resultado essa expressão. No caso, a energia potencial é o trabalho de B até R, que é dado por K, é a constante eletrostática, Qzinho é o valor da carga que estava aqui, né, o Qzinho, que deslocou, Qzão da carga fixa, dividido pela distância D. A distância D é a primeira distância de A até a posição inicial. Às vezes, alguns livros chamam isso aqui de D1. Por que é D1? É a posição inicial, vamos supor, da carga Q. E esses valores aqui são os mesmos valores, só muda o valor do R, que quem é esse R aqui? Se a gente olhar aqui na coisa, o R é a distância final, onde essa carga Qzinho fica. Então, alguns livros também chamam isso aqui de D2. Beleza? Dando sequência aqui, nós vamos pensar agora numa seguinte análise. Vamos supor que a carga Qzinho agora ela vai poder se deslocar para uma referência que está muito longe, que está no infinito, né? Vamos jogar esse ponto R aqui para o infinito. Então, jogamos esse ponto para um lugar muito longe. É claro que essa distância, né, que separa o R também vai crescer, então ela vai até o infinito. Por que a gente está pensando nisso? Vamos supor, se ela parte do repouso, a energia cinética inicial aqui ela é zero, ou seja, a velocidade inicial dela é zero. Ela não tem velocidade inicial, ela parte do repouso. Repouso significa aqui que ela possui alguma energia potencial, porque essa energia cinética que vai surgir aqui depois do movimento não pode ter sido criado do nada, ela deve aparecer vinda de algum lugar, então ela tinha alguma energia potencial elétrica aqui no começo. Agora, o que acontece? Ela tem energia potencial, aí ela leva até um outro lugar, que tem outra energia potencial aqui também. Então a gente vai ter um deslocamento de uma energia potencial maior para um lugar que tem energia potencial menor.
mas aí, consequentemente, ele vai chegar aqui com uma certa velocidade e essa energia potencial vai ter virado energia cinética. Então a gente vê que é essa energia potencial entre esse ponto e esse ponto. A gente tem a diferença de energia potencial entre esses pontos. Agora, se a gente fizer essa carguinha, ela se deslocar até o infinito, vai acontecer o quê? Quando ela chegar lá no infinito, toda energia potencial ela vai ter se transformado em energia o quê? Cinética. Então vai ter o deslocamento aqui da carga, aí vamos perceber ela se deslocando, ela foi até o infinito, e vamos jogar na equação do trabalho que a gente tem. Então, a primeira distância aqui que nós vamos usar, a distância D, é a distância inicial. Beleza, era quando a carguinha estava aqui. Então a gente chamou de D. A segunda distância é o R. Mas o que aconteceu com esse R? Esse R cresceu tanto, que ele agora ficou infinito. Então esse R virou aqui, ó, infinito. Se ele virou infinito, o que vai acontecer? Um número dividido pelo infinito tende a ser zero. Então esse resultado aqui, ele é zero. Então no caso essa parte aqui zerou. Se isso aqui zerou, o que acontece? A equação que sobra é a energia potencial do ponto B. Ou seja, a energia potencial do ponto B é dada por quem? Pela constante elétrica, pelo Qzinho, que é o valor da carga de prova, pelo Qzão, que é o valor da carga do lugar, que gerou o campo, né, que acabou empurrando essa aqui, e dividido pela distância que separa o ponto. Então, esse valor é o valor dessa energia potencial para esse par de cargas, para essas duas cargas que tem aqui. Lembrando a vocês que nesse caso, a gente vai considerar o sinal nessas equações, porque a gente está trabalhando de energia, então essa energia ela pode ser tanto positiva como negativa, vai depender do valor das cargas que a gente estiver usando aqui. Vamos trabalhar agora sobre o potencial elétrico no campo de uma carga pontiforme. Vamos pegar inicialmente uma carga positiva, geradora de um campo elétrico, né, fixa, ela vai estar presa. O campo é circular, né, e isso a gente já viu em aulas passadas. Então temos o pontozinho Pzinho. Esse ponto P a gente vai colocar uma carga de prova positiva, e essa carga de prova ela vai estar separada uma distância D. Já que as duas são positivas, vai surgir uma força de afastamento F. E vamos pegar a equação do potencial elétrico, que é a equação original, aquela que é a energia potencial dividida para a carga. Pegando ela e a gente sabendo quanto vale a energia potencial do ponto P, com essa carguinha aqui, a gente pode substituir. Então, qual a energia potencial dessa carga aqui nesse ponto P? É dada por Kzão, Qzinho, Qzão, dividido pela distância. E a energia potencial, ela divide pelo valor da carga. Então, a gente vai dividir por Q em cima e Q embaixo. Então, nesse caso, esses Qs eles podem ser cortados. E o que sobra disso, o resultado disso, é que o potencial elétrico ele depende apenas da constante eletrostática, da carga que gerou o campo e da distância que separa o ponto até a carga. Ou seja, é como se eu pudesse eliminar essa carga daqui e o potencial nesse ponto P depende apenas da distância. Algumas propriedades do potencial elétrico. Vamos falar de algumas aqui. A primeira, a gente já viu que é uma grandeza escalar, então ele é determinado pela razão entre energia e carga, isso é importante. O potencial ele não é constante para todos os pontos do campo elétrico, a gente percebeu que ele varia, né? Porque ele vai variar com a distância, então dependendo da distância ele vai ter um valor diferente. O potencial ele não depende da carga de prova, então isso aqui é muito importante. Perceber que o potencial elétrico ele não depende do valor da carga de prova, ele é uma característica apenas da carga geradora do campo elétrico. O potencial ele depende apenas da carga geradora do campo.
O valor do potencial, ele depende do sinal da carga, então não esqueçam de acrescentar o sinal da carga quando a gente estiver falando de potencial elétrico e de energia potencial elétrico. Ao contrário daquilo que a gente faz em força, que em força a gente trabalha com o módulo das cargas, então é o módulo de Q1 e o módulo de Q2, ou de Qzão e de Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Aqui na parte de potencial nós vamos trabalhar com o seu sinal. O potencial elétrico ele é decrescente no sentido da linha de força. O que quer dizer isso? Então vamos supor aqui que eu tenho uma linha de força de um campo elétrico. Então, nesse caso, se eu tenho um potencial aqui V1, aqui eu tenho um potencial V2 e aqui eu tenho um potencial V3, eu vou perceber que esse potencial V1 ele é maior do que V2, que ele é maior do que V3. Por que ele é maior? Porque ele decresce com o sentido da linha de força, ou seja, o sentido da linha de força vai diminuindo o potencial elétrico. O próximo, as linhas do campo de força, elas não podem ser fechadas, ou seja, a gente não pode ter essa situação. Vamos lembrar por que nós não podemos ter essa situação de uma linha de campo fechada. Vamos pensar aqui que isso não faz o menor sentido se isso for fechado. Se aqui é V1, aqui é V2 e aqui é V3, esse ponto é V4, o que acontece? V1 é maior do que V2, é maior do que V3 e V4. Não é o ponto de interseção da linha de força, se fechou, voltou para o início, então significa que esse vai ser, agora é o menor de todos, não faz o menor sentido isso, não fecha a lógica. Lembra que o sentido da linha de força mostra quem é maior ou quem é menor em termos de potencial, então ele é decrescente no sentido da linha de força, então não faz o sentido se isso aqui for fechado. Se for fechado, ele retorna para o início, então aí vai gerar confusão, não tem como fazer uma análise disso. Então, essa é uma outra propriedade dos potenciais. Vamos falar agora sobre a energia potencial de um sistema com várias cargas pontiformes. Vamos supor aqui que eu tenho uma carga Q1 negativa, uma carga Q2 positiva, uma carga Q3 positiva também, e eles todos estão separados entre si, formando como se fosse um triângulo, uma distância D1, D2 e D3. O que é a energia desse sistema? A gente viu lá e calculou a energia de um par. Agora, quando eu tiver mais do que um par, se eu tiver um trio, o que a gente vai ter que fazer? A ideia é vocês calcularem a energia desse conjunto, vamos supor, de Q1 e Q2, como se fosse um par, e guarda esse valor. Depois, faz a desse conjunto, faz o cálculo como se fosse um par e guarda esse valor. E por último, vocês fazem o cálculo de Q1 e Q3, guardam esse valor e somam os resultados individuais dos pares. E aí o resultado total de energia do sistema é a soma de suas partes. Vamos calcular agora o potencial gerado por várias cargas pontiformes. É bem parecido com a ideia da energia potencial para várias cargas, para um sistema de cargas, mas a figura vai mudar um pouquinho. Vamos supor que eu tenho um ponto P, e aqui eu tenho uma carga Q1 negativa, que está separado de uma distância D1 desse ponto P. A carga Q2, que está separada de uma distância D2 do ponto P. A carga Q3, que está separada de uma distância D3 do ponto P. E a carga Q4, que está separada de uma distância D4 do mesmo ponto P. Lembrando a vocês que essas distâncias elas são relativas ao centro da esfera. E para a gente calcular o potencial, lembra lá da formulazinha que o potencial ele depende apenas do K, do valor do Q da carga dividido pela distância. Então, o que a gente vai fazer? Tu vai fazer o cálculo do potencial dessa primeira, faz o cálculo do potencial dessa segunda em relação a essa distância do ponto P,
Então, tu vai usar D2, tu faz o cálculo para esse e o cálculo para esse, todos em relação a esse ponto, usando os valores das cargas e da distância, e soma. Ou seja, o potencial total nada mais é do que a soma dos potenciais individuais de cada uma das cargas. Beleza? Para falar sobre o gráfico do potencial elétrico, vamos pegar a equação do potencial elétrico e vamos jogar no gráfico, onde nós vamos variar a distância e vamos ver o que acontece com o valor do potencial. No caso, a gente vai perceber que o gráfico disso vai ser uma hipérbole, tá? E ela vai ser equilátera, ou seja, a gente vai perceber que ela tem um eixo de simetria que vai ser dado pela bissetriz do quadrante. O sinal da equação ela vai variar de acordo com o sinal da carga. No caso, se a carga for positiva, o gráfico vai estar de um jeito, se for negativo, o gráfico vai estar do outro. Vamos ver como é que fica aqui no gráfico. No caso, a gente consegue perceber aqui que o desenho da hipérbole equilátera, no caso, ela vai ficar vindo certinho aqui do centro, tá? Dividindo aqui no ângulo de 45 graus. Então, ela vai ficar espelhada, é o eixo de simetria dela. No caso, quando o valor da distância é D, o potencial é V. Quando a distância é o dobro, né? A gente percebe que o valor do potencial é a metade, e assim vai. E aqui, para valores da metade, né? A metade da distância, o valor é o dobro do potencial, e o quarto da distância, o valor do potencial ele é 4 vezes o valor com a distância D. Agora, quando nós fizermos o cálculo para uma carga negativa, o gráfico ele só vai mudar a sua orientação. No caso, agora ele vai ficar no quarto quadrante, né? Aqui do plano cartesiano, e ele continua sendo uma hipérbole equilátera, mas agora a gente vai ter os valores negativos. Então ela vai ter ainda esse eixo de simetria aqui. Vamos falar agora sobre o trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica, a gente vai pegar lá aquela ideia que a gente já tinha visto antes, quando nós tínhamos duas cargas, né? Uma carga fixa e outra carga móvel, e a gente percebia que o movimento dessa carga aqui até o ponto R, ela tinha uma energia potencial envolvida aqui, que era igual ao trabalho realizado de B até R. No caso, a gente já tem aqui a primeira parte do trabalho. A partir daqui, a gente vai fazer algumas análises e vamos supor o que acontece com esse trabalho em determinados movimentos um pouquinho diferentes. Se o movimento da carga Qzinho for um arco de circunferência, por exemplo, o que vai acontecer com o valor desse trabalho, né? O que vai acontecer? Como é que nós vamos calcular isso? Então, no caso, vamos supor que essa carga Qzinho, ela descreve uma circunferência ao redor da carga Qzão. A carga Qzão está fixa. Essa foi a trajetória dela. A trajetória foi essa circunferência aqui. Aí ela está a uma certa distância, essa distância é R, e vamos calcular o trabalho realizado nesse tipo de coisa a partir de uma análise. Vamos supor primeiro para onde é que está a força desse caso. A força está jogando para fora, já que as duas têm cargas de mesmo sinal, essa força elétrica está sendo jogada para fora. Aí a trajetória nesse ponto aqui, como ela é uma circunferência, no caso, a tendência do movimento desse cara estar aqui na tangente desse ponto da circunferência. Então, no caso, esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Vamos pegar outra parte aqui desse movimento. Vamos supor que ele se deslocou um pouquinho para cá. Então, aqui a gente percebe que a força está novamente formando um ângulo de 90 graus com a trajetória. E aqui a gente consegue fazer uma análise para qualquer outra situação, qualquer outro ponto aqui dessa mesma trajetória. A gente vai perceber que a tendência de movimento dele é na tangente, e a força vai estar sempre sendo aplicada com um ângulo de 90 graus
com a trajetória, né, com ao movimento, a tendência de movimento dessa partícula, no caso da carguinha aqui. Então, a gente percebe que no movimento de A para B, o trabalho realizado é zero. Por que o trabalho realizado é zero? Porque cosseno de 90 graus é zero. A gente está percebendo aqui que tem a força, ela está se deslocando com um ângulo de 90 graus em relação ao deslocamento. Então, quando a gente usa aquela formulazinha que o trabalho é força vezes distância vezes o cosseno de 90, isso aqui dá zero. Ou seja, toda vez que ele fazer um arco ou uma circunferência, algum movimento onde esse R ele é constante, esse trabalho resultante é zero. Se vocês tiverem dúvida nisso aqui, é só a gente pensar naquela seguinte equação, né? O trabalho é Kzinho, Qzão, Qzinho, dividido pela distância 1, no caso a distância 1 é R, menos as mesmas coisas, Qzão, Qzinho, dividido pela distância 2. Quem é a distância 2? No ponto B, a distância 2 dos centros das cargas continua sendo R. Então, quando a gente faz essa substituição aqui, a gente tem a mesma coisa subtraindo da mesma coisa. Então, o resultado disso é zero. Vamos agora analisar se o trabalho e o movimento da carga for uma outra trajetória qualquer que não seja nem a linha reta e nem que seja em cima dessa circunferência, né? Um arco de circunferência. No caso, vamos supor que aqui a gente tem a carga Qzinho no ponto A e ela vai se deslocar até o ponto B. Ela faz esse movimento. Então, esse é o deslocamento dele. Ele fez uma trajetória que não é reta e também não é um arco de parábola. Na verdade, é uma mistura dos dois. A gente percebe aqui que ele faz um deslocamento reto e depois um arco de parábola. É um movimento um pouquinho mais complexo. No caso, esse foi a trajetória. A gente pode pensar da seguinte maneira, então. Vamos supor que de A até B', até esse ponto aqui, B', aqui foi reto. Então, nessa trajetória, de A a B', a gente tem um movimento. A gente consegue calcular o trabalho aqui. E também a gente consegue calcular o trabalho de B' até B. No caso, o que nós vamos chamar o trabalho de A até B, na verdade, é a soma do trabalho de A até B' e depois de B' até B. No caso, a gente vai pegar que o trabalho total é a soma das partes dos trabalhos. A gente vai fazer uma comparação só para a gente poder chegar a um resultado. De A até a carga Q, a distância é D. De B até a carga Q, a distância eu vou chamar de R. É uma distância maior, R. Então, aqui a gente tem as distâncias. Então, quando ele sai de A e vai até B, é como se ele tivesse ido em linha reta de A até B'. Então, ele saiu da distância 1, que é D, até a distância 2, que é R. Jogando aqui na equação e lembrando que quando ele se move em cima de um arco, esse trabalho aqui ele vale zero, então esse trabalho aqui vale zero. Então, eu joguei aqui na equação e percebi o quê? Percebi que o trabalho de A até B, ele não dependeu da trajetória. Ou seja, ele podia ter uma trajetória qualquer, ele poderia ter essa trajetória aqui curva, poderia ter feito qualquer outra coisa. Toda vez que nós temos um campo elétrico, eletrostático, pode ser qualquer trajetória aqui, que o trabalho vai ser dado exatamente pela mesma equação. Com base nisso, a gente pode fazer algumas outras análises aqui. Vamos supor. Quem é o trabalho de A até B? Nada mais é, gente, do que a energia potencial em A menos a energia potencial em B. É só vocês olharem para essa equação e vocês vão perceber que isso aqui é a energia potencial em A, tá? Que é a energia potencial dessas duas cargas aqui, quando elas estão em A,
né? E essa aqui é a energia potencial quando essa carga ela não está mais no ponto A, mas sim no ponto B. Então, nada mais é do que o trabalho de A a B é a subtração entre essas energias potenciais, é a diferença entre esses níveis de energia potencial. Algumas observações aqui sobre o trabalho da força elétrica. No caso, a característica de o campo eletrostático ele é sempre um campo conservativo, ou seja, o que é um campo conservativo? É um jogo de perde e ganha. Quando a força elétrica ela realiza trabalho, se de repente ela está em um movimento oposto, é porque ela não está realizando trabalho, ela está recebendo trabalho. Então, nessa situação, o trabalho da força elétrica é negativo. Então, sempre fica assim, quando ela faz um movimento aleatório que é contra a sua tendência natural de movimento, por exemplo, duas cargas positivas, elas tendem a se afastar. Se de repente duas cargas positivas se atraem, é porque alguém está fornecendo energia para o sistema. É alguém que está empurrando, fazendo essa força no sentido contrário. Então, a força elétrica ela vai fazer um trabalho negativo para compensar. Então, por isso que o trabalho da força não depende da trajetória. Isso é importante a gente perceber que existem algumas outras forças conservativas na natureza, que são a força elétrica, tá? A gente que é justamente o que a gente está falando, a força elástica e a força peso, que é a chamada força gravitacional, que também é conservativa. Esse é um ótimo exemplo aqui para mostrar para vocês o lance da força gravitacional ser conservativa. Imagina aqui, ó, o carrinho quando ele está descendo, percebam que quando ele sobe, ele ganha energia potencial, e quando ele desce, ele ganha energia cinética. Então, ó, ele está descendo, a energia potencial está diminuindo, zero, na hora que ele sobe, a energia potencial cresce, depois decresce, é a mesma coisa, cresce e decresce. Mas só que o total da energia, que é a soma das duas, sempre permanece constante. Então, essa é uma característica de campos conservativos, de forças conservativas. No caso aqui, não importa a trajetória, não importa ele estar fazendo esses loops aqui. O trabalho realizado para ele descer vai ser sempre em relação a essa altura, entre o ponto inicial e o ponto final, entre o ponto de nível mais baixo. Então, aqui a energia se conserva e a soma das duas é a energia total do sistema. Vamos entender agora o conceito chamado diferença de potencial. Tá? E o que isso tem a ver com trabalho? Vamos considerar primeiro a fórmula do trabalho e do potencial elétrico. Vamos analisar aqui dentro dessa figurinha, aqui dentro dessa ilustração. O trabalho de A até B. O trabalho de A até B, dessa carga se deslocando do ponto A até o ponto B, é dado pela energia potencial em A menos a energia potencial em B. Então, no caso aqui, vamos lembrar que o potencial elétrico, o conceito de potencial que a gente viu no começo da aula, é dado pela energia potencial dividida pela carga. A partir desse conceito, nós podemos fazer o quê? A gente pode fazer meio pelos extremos aqui e chegar que a energia potencial é a carga elétrica vezes potencial. No caso, como essa carga ela se desloca de A até B, por essa trajetória aqui aleatória, a gente percebe que em A, essa carga ela tinha o potencial A. Em B, essa carga ela passou a ter o potencial B. Então, a gente pode pegar e calcular a energia potencial com base nos valores do potencial elétrico aqui. A gente pode substituir nessa equação e substituir nessa equação, a partir daqui, ó. Então, vamos substituir aqui, ó. Quem é o potencial em A vezes o valor da carga em A? É a energia potencial A. Então, foi isso que nós fizemos aqui. Energia potencial em A é o valor da carga vezes o potencial A. Substituir aqui.
menos a mesma coisa para o potencial, a energia potencial de B. Energia potencial de B é o que? A energia potencial de B é a mesma carga vezes o potencial em B. Percebam que aqui a gente tem um elemento que ele é igual nas duas partes da equação. Então, aqui a gente pode botar em evidência. Então, nós temos aqui que o trabalho de A até B é o valor da carga vezes o potencial de A menos o potencial de B. Então, essa equação aqui, ela nos diz o seguinte, tá? Ela nos diz que esse VA menos esse VB é o que nós chamamos de diferença de potencial, ou DDP, que é a subtração entre os potenciais A e o potencial B, chamado de U pela letra U. Como a trajetória aqui é um pouco curva, a gente pode pegar o seguinte, ó, esse potencial A a gente pode tirar daqui e trazer para cá, e como aqui é uma circunferência, em todos esses pontos aqui a gente tem o mesmo potencial A, porque eles são equidistantes do centro da carga geradora, então todos estão no mesmo potencial. Lembre que quando a gente tem um arco ou uma circunferência concêntrica da carga, né, todos esses pontos aqui têm o mesmo potencial. Então esse potencial aqui também é o A. E aí a gente vai pegar o seguinte, ó. A gente tem a diferença entre o potencial A e o potencial B. Na verdade, aqui ó, é como se tivesse um nível em B e um nível em A, onde o nível de A tem maior potencial do que o do B, porque ele está mais próximo da carga positiva aqui, então, no caso. Então, essa DDP nada mais é do que essa diferença aqui, o que a gente chama de VA menos VB. O trabalho, a gente pode simplificar. Como o trabalho é Q vezes VA menos VB, esse VA menos VB a gente chama de U, então fica trabalho é Q vezes U. Ou seja, é a carga vezes a diferença de potencial. Agora vocês podem estar se perguntando, mas o que raio é essa diferença de potencial? O que isso mede realmente? Na verdade é o seguinte, ele é um desnível. Ele é um ponto onde tem maior energia para um ponto de menor energia. Então, quando uma carga ela se movimenta de um lugar para outro, ela tem esse deslocamento de potencial. Ele pode ter um deslocamento, dependendo do sinal da carga, de um potencial maior para um potencial menor, ou de um potencial menor para um potencial maior. Se a carga é positiva, a gente vai perceber que esse deslocamento acontece do potencial maior para o menor, mas agora se a carga é negativa, acontece do potencial menor para um potencial maior. Agora, a gente tem que perceber o seguinte, que para ter movimentação de cargas, eu preciso ter a diferença de potencial. Não há maneira de ter movimentação de cargas sem diferença de potencial. Isso explica por que os passarinhos não tomam um choque quando pousam em um fio elétrico. Por quê? Como ele está... Cada fio desse, galera, eles têm o mesmo potencial elétrico. Então vamos supor, se aqui é 220 volts, nesse fio inteiro tem 220 volts. Então quando o passarinho pousa de um lado com o pé e pousa do outro, ele está com uma distância muito pequena entre suas patas e ele está num fio que está todo eletrizado com o mesmo potencial. Então, entre uma pata e outra não tem como ter uma diferença de potencial. Como não tem como haver essa diferença de potencial, ele não tem deslocamento de carga. Ou seja, as cargas que estão dentro do passarinho, se a gente pudesse dar um super zoom aqui, ó, aí a gente ia ver aqui ó, a patinha do passarinho e a outra patinha do passarinho. Ela tem várias carguinhas aqui dentro. Essas carguinhas, elas não iriam se deslocar para nenhum dos dois lados de maneira ordenada, porque não teriam deslocamento de carga,
porque não tem diferença de potencial. O que faz as cargas se moverem é a diferença de potencial. É eu ter um campo elétrico e esse campo elétrico ele está ordenado. No caso, eu posso estar aqui, ó, os elétrons aqui livres e soltos nesse campo elétrico, eles vão naturalmente eles vão se deslocar para o sentido oposto. Vamos falar agora sobre o trabalho do campo elétrico uniforme. Ele é muito parecido com o outro trabalho, só que a gente vai fazer agora algumas lembranças em relação a algumas características do campo elétrico uniforme, que são um pouquinho diferentes do campo elétrico para uma carga pontiforme. No caso, vamos pensar agora naquela figura que a gente começou a discutir a aula, onde a gente tinha uma carga Qzinho num campo elétrico uniforme e estava sujeito a uma força F. Essa força F, galera, ela é constante, ela é uma força constante, então ela não vai variar com o tempo. Se ela não vai variar com o tempo, a gente pode pegar aqui e perceber que o deslocamento de A até B tem uma distância D, e a gente pode pegar a ideia de que o trabalho realizado por essa força ele vai ser dado simplesmente por F vezes D, ou seja, vai ser somente a força vezes a distância. Não precisa fazer aquele cálculo maluco do trabalho. Por quê? Porque aqui a força não está variando, a força é constante, então eu posso aplicar direto a fórmula que a gente conhece. Então, lembrando, quem é a força elétrica? A força elétrica é dada pelo valor da carga de prova vezes o campo elétrico, ou seja, o valor da cargazinha Qzinho que está se deslocando vezes o valor do campo elétrico onde ela está mergulhada, onde ela está inserida. Então, se a gente pegar isso e substituir aqui, a gente obtém que o trabalho de A até B no campo elétrico uniforme é Qzinho, o valor do campo elétrico, vezes a distância que separa os dois pontos da carga. Lembrando para vocês que aqui não importa, se, por exemplo, eu estivesse com a carguinha aqui e ela se deslocasse assim, o trabalho seria exatamente o mesmo. Só entre a distância perpendicular entre o ponto, vamos chamar aqui de A', né, e esse valor de B. Não importa, porque, lembrando a vocês, o trabalho não depende da trajetória da partícula, só depende da distância entre o potencial A e o potencial B, entre o VA e o VB. Agora vamos falar sobre o potencial elétrico no campo elétrico uniforme. No caso, a gente já tem que o trabalho de A até B é Qzinho vezes o campo elétrico vezes a distância entre os dois pontos. É essa situação. Vamos pegar agora e lembrar a equação do trabalho de A até B. O trabalho de A até B não é dado pelo valor de Q vezes a diferença de potencial A vezes B, ou Q vezes U simplesmente. No caso, a gente pode pegar isso e substituir na equação de cima. Substituindo na equação de cima, nós temos que esse trabalho, na verdade, ele é Q vezes U igual a Q vezes E vezes D. Como a gente tem um Q de um lado e um Q do outro, a gente pode cancelar e obtemos esse resultado. Ou seja, o valor da DDP em um campo elétrico uniforme nada mais é do que o valor do campo vezes a distância que separa os dois pontos. Se vocês pegarem isso aqui e isolar o valor de E, nós vamos ter que o campo elétrico é dado por U dividido pela distância. U dividido pela distância nada mais é do que a expressão oficial do Sistema Internacional de Unidades. Porque quando a gente trabalha no valor do campo elétrico, é mais fácil para a gente trabalhar na unidade chamada volt por metro.
onde a gente vai estabelecer que vai ser dada pela ADDP dividido pela distância. Agora vamos falar sobre o gráfico do potencial elétrico ao longo da linha de força, no campo elétrico uniforme. Para fazer esse tipo de gráfico, nós vamos pegar a equação U igual a E vezes D, e a partir daqui vamos supor que nós temos um eixo, esse eixo vamos chamar de eixo X, o eixo das abscissas, onde nós temos um campo elétrico E1, que está mergulhado esse eixo. Esse ponto O vai ser o nosso ponto inicial e o nosso ponto P vai ser o nosso ponto qualquer ao longo desse eixo. Esse zero aqui vai ser o nosso sistema de referência, nosso ponto da origem. A gente sabe que o U nada mais é do que o potencial A menos o potencial B. A gente vai pegar o que? Vamos chamar esse VA do potencial nesse ponto aqui, então vai ser o potencial inicial aqui, e VB vai ser o potencial nesse ponto aqui, nesse ponto nós vamos chamar de VB. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, que o VO menos VP é igual a E vezes X. Quem é esse X? O X vai ser qualquer distância que o nosso ponto P está do referencial, do nosso ponto de origem. Aqui a gente pode isolar esse VP, passando esse VO para o lado de lá, depois multiplicando todo mundo por menos 1, nós vamos ter isso bem aqui. Uma equaçãozinha de primeiro grau, onde nós temos o VP igual a V0 menos E vezes X. Tu pode pegar isso aqui e jogar no gráfico. Se tu jogar isso aqui no gráfico, tu vai obter exatamente este gráfico aqui, que é o gráfico então do potencial elétrico mudando ao longo da distância dentro de um campo elétrico uniforme. É simples, né? À medida que essa distância vai aumentando, esse potencial ele tende a ir diminuindo até chegar a zero e depois a valores negativos. Lembre que esses potenciais eles podem ter valores negativos. Vamos falar agora sobre uma parte muito interessante chamada de superfícies equipotenciais, que são lugares geométricos que possuem o mesmo potencial elétrico. São regiões do espaço onde a gente percebe que eles têm o mesmo potencial elétrico, por terem algumas características que são semelhantes. Na verdade, a coisa mais importante é que são locais que têm distâncias iguais, sim, de uma mesma carga. Principalmente quando a gente tem uma situação onde temos apenas uma carga gerando campo elétrico ao redor. Vamos supor que eu tenho uma carga Qzão, que está gerando um campo. Então aqui são as linhas de força desse campo. As linhas de força são linhas de força de afastamento. E aqui nós temos o campo. E vamos supor que esse valor desse ponto aqui, nós vamos ter um potencial V1. Por que esse potencial é V1? Porque nós temos uma distância D1, que é R1. Lembrando a vocês que esse potencial aqui, ele pode ser calculado daquele jeito que a gente já viu, que é KQ dividido pela distância 1. Então, esse é o nosso potencial 1. Agora, vamos ter um ponto 2 aqui. Esse ponto 2 está um pouco mais próximo do centro dessa carga aqui. Então, ele vai estar numa distância 2. Por isso que nós vamos ter o potencial 2. Então, a equação vai ser a mesma. KQ dividido pela distância 2. Aí vai dar origem ao potencial 2. Pessoal, a mesma coisa a gente vai ter um potencial 3, que vai estar uma distância 3, que vai provocar aqui, sempre nessas mesmas distâncias, em cima dessa circunferência,
que estão à mesma distância do centro, todos esses pontinhos que eu estou marcando, eles possuem o mesmo potencial. Então, daqui a gente consegue perceber que tem uma característica. Em torno desse ponto, em círculos concêntricos, nós temos regiões que estão sempre com o mesmo potencial. Então, esse cara aqui tem sempre o potencial 1 em cima desse círculo aqui, dessa circunferência. Sempre eu tenho o potencial 1. Em cima da segunda circunferência aqui, a que está no meio, eu tenho sempre esses pontos com o potencial 2. Quando a gente analisa os valores aqui, a gente vai perceber que, de acordo com a equação, quem tem a menor distância tem o maior potencial. Logo, quem está mais afastado, que é V1, tem o potencial menor, V2 é o intermediário e V3 é o maior potencial. Essas linhas pretas são as linhas de força e as linhas tracejadas são o que nós chamamos de linhas equipotenciais, ou seja, são as regiões, são os lugares no espaço que possuem o mesmo potencial. Galera, é interessante perceber o seguinte, quando tu tem várias linhas sucessivas com potenciais diferentes, mas que tem regiões de mesmo potencial, nós vamos chamar isso de famílias. No caso, quando a gente tem uma carga, eu estava mostrando o desenho anterior, estava aparecendo circunferências, mas na verdade não são circunferências, são esferas, são regiões, é como se fosse cascas de cebola. Tem um centro, tem um miolo, um núcleo, onde cada casca tem um potencial diferente. Então, imagine essa figura. É similar àquela figura anterior. Essa região mais externa, essa casca mais externa, é o potencial V1. Essa do meio é o potencial V2 e essa mais clarinha aqui no centro é o potencial V3. Então, isso aqui é como se fossem umas regiões. Ou seja, não é apenas um ponto que tem uma distância do centro aqui, que tem o mesmo potencial. Todos esses pontos aqui formam uma superfície, ou seja, é como se fosse uma bola, que aqui em cima dessa bola, toda essa região ela tem o mesmo potencial, beleza? Logo, V1 é o que tem menor potencial por estar mais afastado, V2 é o intermediário, e V3, por estar mais próximo, é o que tem o maior potencial. Ainda dentro da questão das superfícies equipotenciais, vamos analisar o seguinte. Se a carga agora for negativa, o que acontece? É igual da carga positiva, só que agora o sentido das linhas de força é o contrário, é de aproximação. Se é de aproximação, percebam o seguinte, que ele não decresce ao longo da linha de força. Então, nesse caso, nós vamos ter o potencial aqui V1, aqui nós vamos ter o potencial V2 e aqui nós vamos ter o potencial V3. Essa linha aqui, que está na mesma distância, né, que forma a circunferência, está no mesmo potencial. Então, todos esses pontos aqui que eu desenhei agora, esse tracejadinho aqui, são parte do mesmo potencial V3. Assim como esses pontos aqui são todos do potencial V2. E assim como esses outros pontos aqui são todos do potencial V1. Mas o que acontece? Lembrando lá da característica da linha de força. A linha de força, ela mostra como decresce o potencial. Ou seja, vindo para cá o potencial é menor, indo para lá o potencial é maior. Então, aqui o V3 é o menor potencial e V1 é o maior potencial. Então, na ordem, nós temos que V1 é maior do que V2, que é maior do que V3.
Ah, mas vocês podiam me perguntar assim, mas professor, se a gente colocar uma carga negativa aqui, ele não vai ser atraído com muita força para cá, então não deveria ter o maior potencial? Sim, mas te lembra que aqui nessas equações o potencial ele depende do sinal. Então o valor da carga aqui, ó, é negativo. Então, assim, em módulo o valor é maior, mas como o potencial ele depende do sinal adotado pela carga, então ela vai ser mais negativa. Então, sendo mais negativa, no caso, ele é menor. Vamos ver agora algumas propriedades das superfícies equipotenciais. Começar com uma propriedade bem simples, que é que o trabalho da força elétrica numa superfície equipotencial é sempre zero. Isso a gente já até viu antes, mas não exatamente com essas palavras. E a segunda é que as superfícies equipotenciais elas são perpendiculares às linhas de força, ou seja, é o que a gente chama de ortogonal. Formam ângulos de 90 graus. No caso, vamos ver a primeira propriedade aqui. Vamos supor que aqui a gente tem uma folha de papel curva que representa uma superfície equipotencial. Eu estava mostrando para vocês, nas situações anteriores, esferas, né, como se fossem cascas de cebola, uma bola. Nem sempre as superfícies equipotenciais têm esse formato. Elas podem ter formatos diversos. No caso, elas podem ter esse formato. Então, vamos supor aqui que essa carga aqui positiva, ela se move de V1 até V2. Então, se ela se move de V1 até V2, nós estamos trabalhando com o mesmo potencial em 1 e o mesmo potencial em 2. Ela está numa superfície equipotencial. Se a gente pegar e substituir lá naquela formulazinha do trabalho, que a gente tem que V1 é igual a V2, então, no caso, V1 menos V2, isso aqui vai dar zero, o trabalho resultante disso tudo é zero. Então, o trabalho de um movimento na superfície equipotencial é zero. É claro que eu estou falando do trabalho da força elétrica, né? É claro que vai existir outro tipo de trabalho aí, que se de repente ele estiver sujeito a uma outra força. Vamos ver agora o segundo caso. Vamos pegar aqui, então, eu tenho uma superfície equipotencial curva agora, e aqui eu tenho o vetor campo elétrico. A característica aqui é o seguinte, que em qualquer ponto aqui, ó, desta superfície, nós vamos ter o seguinte, que sempre perpendicular a essa superfície, nós temos o vetor campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico na superfície é sempre ortogonal a ela. Se ela forma um ângulo, se ela tem uma curva, a gente vai ter que fazer a tangente dessa curva e formando um ângulo de 90 graus com essa tangente, nós vamos ter o vetor campo elétrico. Aqui a gente tem o caso agora de uma carga pontiforme positiva, gerando um campo esférico ao redor, e cada uma dessas circunferências aqui são superfícies equipotenciais. E percebo que cada superfície equipotencial, em cada pontinho aqui, a gente consegue traçar uma tangente e ortogonal a essa tangente está formando uma linha de força. Então, a linha de força ela é ortogonal a qualquer ponto da superfície equipotencial. Então, por exemplo, eu tenho esse outro ponto aqui. Nesse outro ponto, eu consigo traçar uma linha de força aqui? Consigo. É só fazer o quê? Eu traço a tangente nesse ponto e ortogonal a essa tangente eu tenho o meu vetor campo elétrico aqui. Então, a linha de força ela está vindo aqui, ó, mais ou menos aqui, dessa posição, por cento. Continuando dentro das propriedades, vamos ver o seguinte, que as superfícies equipotenciais, elas não são só esféricas ou curvas e tal, elas podem também ser paralelas, no caso de um campo elétrico uniforme. Por exemplo, quando eu tenho um campo elétrico uniforme, eu tenho aqui as linhas de força que são paralelas entre si, né, e equidistantes entre uma e outra. Onde é que estão as superfícies equipotenciais? No caso, a superfície equipotencial, elas estão perpendiculares às linhas de força.
Então elas são regiões perpendiculares a essas linhas de força aqui. Então percebam aqui que eu tenho esses planos, esses são planos equipotenciais, são superfícies equipotenciais no plano de um campo elétrico uniforme. Aqui, ó, eu tenho uma imagem agora representada somente bidimensional, né, em 2 dimensões, onde eu tenho essas linhas tracejadas, que são as linhas que vão formar o ângulo de 90 graus aqui, que são as regiões de mesmo potencial. Percebo que o potencial em A é maior do que o potencial em B, que é maior do que em C, que é maior que em D, porque o sentido da linha de força decresce o sentido do potencial. Outra propriedade das superfícies equipotenciais é quando nós temos a mudança das cargas, né? Ou quando temos várias cargas e o formato delas também. Vamos supor aqui que eu tenho 2 cargas, agora uma positiva e uma negativa, formando um dipolo. Essas linhas que estão saindo da positiva e entrando na negativa são as linhas de força, né? Que é a configuração que nós já conhecemos, que as linhas saem da positiva e entram na negativa. E essas linhas aqui, cinzinhas, mais clarinhas, elas são as linhas da superfície equipotencial. Aqui percebam que acontece que as linhas da superfície equipotencial elas não se misturam de uma carga positiva com uma carga negativa. Parece que há um confronto entre essas linhas de superfície equipotencial. Elas formam como se fossem elipses, um pouco elípticas. Então a ideia aqui é o seguinte, é que essas linhas de superfície equipotencial, elas não se juntam. Então uma dica que eu dou para vocês é que no dipolo a gente consegue saber quem é carga positiva e quem é carga negativa, olhando as superfícies equipotenciais, quando a gente percebe que no dipolo, ou seja, cargas com sinais opostos, elas têm essas linhas equipotenciais se confrontando, fechando círculos, mas não se juntando. Aqui a gente consegue perceber na animação mais ou menos como é que funciona o esquema, né? Eu estou alterando aqui a distância entre as cargas e eu percebo assim que as linhas equipotenciais elas dão uma afastada também entre si, né? Porque a gente aumenta a distância entre as cargas. Então, agora quando nós temos cargas de mesmo sinal. Quando temos cargas de mesmo sinal, vocês percebam a configuração das linhas equipotenciais muda. Elas parecem que se juntaram aqui, ó. A linha equipotencial dessa carga negativa se junta. Enquanto as linhas de força elas têm aspecto de confronto, as linhas de superfície equipotencial elas se juntam, quando as cargas têm o mesmo sinal. Então essa é uma característica que a gente consegue fazer a diferenciação entre cargas com sinais opostas e cargas de mesmo sinal. Se de repente nós tivermos muitas cargas, os campos de interação entre eles ficam muito complexos. Mas a gente consegue perceber mais ou menos aqui que aquele padrão ele se repete. Quando nós temos cargas de sinais opostos, a gente percebe que as linhas elas se confrontam, né? Elas não parecem se agruparem, se formarem, se fecharem, mas agora quando tem cargas de mesmo sinal, né, positivo com positivo, essas linhas de superfície equipotencial, elas tendem a se fechar. Esses formatos assim, mais complexos, eles não costumam cair muito em questões de vestibulares, mas com a dica que eu dei, da união dessas superfícies,
ou do confronto dessa superfície equipotencial, e já dá para matar algumas questões e fazer algumas análises aí. Vou pensar aqui numa ideia para a gente desenhar as linhas equipotenciais quando a gente tem um objeto com formato um pouco diferente. Então, eu tenho esse formato aqui, que eu tenho uma distribuição de cargas um pouco diferente, e aqui a gente pode seguir aquela ideia. Eu tenho as linhas de força aqui desenhadas para cada uma dessas cargas. Se a gente lembrar que essas linhas de força, elas têm que ser perpendiculares à linha da superfície equipotencial, então em cada um desses pontos aqui, eu tenho que ter um ponto equipotencial. Então, fazendo a junção desses pontos aqui, a gente tem um desenho mais ou menos assim das superfícies equipotenciais nesse objeto com um formato um pouco diferente. Como as cargas são positivas, a gente percebe que nós vamos ter aqui o potencial V2 e nesse aqui o potencial V1. Logo, o potencial V1 é maior do que o potencial V2. Essa é uma maneira que a gente pode usar para poder fazer os desenhos das superfícies equipotenciais. Por fim, nós temos aqui o eletronvolt, que na verdade é uma unidade de energia que tem como relação a aceleração de um elétron a partir do repouso quando ele está submetido a uma DDP de 1 volt. O esquema é mais ou menos esse: tu pega um elétron a partir de uma placa onde tu está cheia de elétrons aqui carregado negativamente, submetido a uma DDP de 1 volt, e ele acelera, ele vem a partir do repouso aqui. Então, a energia envolvida nesse processo é o que nós chamamos de eletronvolt. Para calcular essa energia, a gente pode pegar a equação do trabalho, que é Q vezes U, que é Q vezes a diferença de potencial. E vamos lembrar aqui a carga do elétron. A carga do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, vezes a diferença de potencial aqui, a DDP, de 1 volt. Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter que 1 eletronvolt nada mais é do que 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. É interessante vocês sempre guardarem na cabeça de vocês esse coulomb vezes volt se transformar em joule. Outra dica é que às vezes essa unidade ela não está expressa em eletronvolt simples. É muito mais fácil a gente trabalhar com mega eletronvolt, ou seja, 1 vezes 10 a menos a sexta eletronvolt, e giga eletronvolt, que é 1 vezes 10 a nona eletronvolt, ou seja, trabalhar com múltiplos do eletronvolt. Isso tem a ver com a sua aplicação. O eletronvolt ele é muito utilizado para situações onde envolvemos colisões de partículas subatômicas, quando a gente quer acelerar elétrons, prótons, nêutrons. No caso, eu estou mostrando a imagem aqui do lado para vocês do acelerador de partículas Sirius. Tá? Nele a gente tem um feixe principal, né, do injetor dele, sendo acelerado a um valor aproximado de energia de 3 gigaelectronvolts, um valor extremamente alto, sendo um dos mais modernos aceleradores de partículas do mundo. Bom, galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, curtam aí e bye!